Salve, 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 rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, né, um vídeo tier list. Acredito que vocês gostem bastante desse tipo de vídeo. Comentem aí abaixo quais tier lists vocês querem ver, se esse tipo de conteúdo é interessante pra vocês, se não é interessante. Se inscrevam no canal, deixem um like também, porque é muito importante, né, pra gente conseguir que mais pessoas vejam esse tipo de conteúdo. Eu quero fazer um conteúdo cada vez mais diferenciado, né, e cada vez mais variado também, não quero fazer só uma coisa, mas pra isso eu preciso que vocês demonstrem esse feedback, tá? Porque demora muito pra fazer esses vídeos. Bom, mas no vídeo de hoje não quero enrolar muito. Basicamente eu queria fazer uma tier list de times que foram bem até aqui nesse primeiro turno, né? Primeiro turno do Brasileirão. O que é que eu esperava, se eles surpreenderam ou não. Vamos lá para os 20 times, o que é que conseguiram fazer até aqui. Alguns não conseguiram ainda terminar o primeiro turno por conta da tragédia do Rio Grande do Sul, como são o caso de Internacional, Juventude e Grêmio, tá? Então vamos lá, aqui tá em ordem alfabética, já vou começar com vocês pelo Atlético Goianiense, tá? O Atlético Goianiense hoje está na última posição, é um time que tá, assim, eu achava que seria um pouquinho melhor. Geralmente esses times que vêm da segunda divisão, né, eles têm muita dificuldade, principalmente financeira, né, você se manter na primeira é muito complicado, quem vem da terceira não consegue se manter na segunda com tanta facilidade. Geralmente eles caem, mas a gente coloca uma ponta de esperança, né, para que eles consigam ficar pelo menos do 16º para cima. Não é o caso do Atlético Goianiense, eu acho que ele já vai cair, tá? Acho que não tem muito o que fazer, o Atlético Goianiense teria que fazer um verdadeiro milagre para poder voltar, né. Dito isso, eu queria que eles ficassem na primeira, mas aparentemente não vão conseguir, tá? Então pra mim eu vou colocar aqui eles em... colocar em decepção, tá? Pensei em colocar em já esperava, mas enfim, vou deixar em decepção por enquanto, porque são muito pouco ponto, tá? Muito pouco ponto é foda, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui nós já temos a CAP começou com tudo, né? Principalmente na Sula, e depois ficou numa dificuldade absurda em alguns jogos, demitiu o treinador, enfim, começou a se complicar, hoje tá em 8º colocado. Eu esperava que eles fossem continuar mais ou menos onde estão, talvez no segundo turno melhorem, mas pra mim a CAP tá mais ou menos onde eu esperava que eles estivessem, tá? 8º colocado. Aqui nós temos o Atlético Mineiro, né? Aqui é complicado, pessoal, porque pra mim é uma decepção, tá? Pra mim o Atlético Mineiro tá hoje está em 9º, né? Pode ser quando você esteja assistindo esse vídeo, já esteja na posição mais alta ou mais baixa, mas hoje no dia do vídeo, tô gravando dia 2 de agosto, ele está em 9º colocado, tá? 18 jogos. 18 jogos? Isso, 18 jogos. Então pra mim até agora é uma decepção, visto que era um dos times esperados pra ser campeão, né? É complicado. Bom, o Bahia, pra mim o Bahia tá surpreendendo, tá? Muito bacana ver o Bahia ali em 7º. É um time que às vezes é um pouco inconsistente, mas dadas as proporções já tá muito bom, tá? 7º, jogam no Nordeste, né? Não são tão próximos assim do Grande Centro. O Bahia tá fazendo uma boa temporada até aqui, embora eu acho que eles estejam tomando uns gols meio bobos aí, deixando o time empatar e por aí vai, né? Botafogo. Depois que o Botafogo perdeu o campeonato passado, pessoal, eu achei que eles iam sofrer um pouco nesse, tá? Achei que eles iam, sei lá, deixar a peteca cair, alguma coisa assim, muito por uma questão mental. Mas o fato deles estarem entre os 4 primeiros, hoje está em segundo, né? Dividindo pontos com o Flamengo aí, cada um tem 40 pontos. Pra mim é uma surpresa, tá? Eu esperava que eles fossem um pouco mais abaixo, talvez ali 5º, 6º. Mas o time fez boas contratações, tá gastando um dinheiro bizarro, né? Então tem tudo pra melhorar, na verdade. Vai ser uma briga aí, rodada a rodada, entre Flamengo, Palmeiras e Botafogo, provavelmente até o final do campeonato, né? Corinthians, o Coringão, rapaziada. Coringão, velho, hoje tá em que posição, Coringão? Tá em 15º, não tá muito diferente do ano passado, embora tenha feito algumas contratações interessantes, como André Ramalho, Hugo Neneca, que tá fechando o gol, né? Posso até fazer uma tier list de goleiros, se vocês quiserem, comentem aí abaixo o que é que vocês querem ver, né? Pra mim, o Corinthians tá mais ou menos onde eu esperava que ele estivesse, tá? 15º, 14º. É um time que tem um potencial muito grande, mas não consegue sair da zica, né? Parece que tem uma maldição na Neoquímica Arena. Bom, Criciúma, cara, tá bem legal de ver esse Criciúma, tá? Criciúma hoje tá em 12º, achava que eles iam ficar numa posição mais baixa, mas Criciúma é um time bem carismático, né? Tem o Bolazier aí, tem o Trauco, tem outros jogadores. É um time bem bacaninha de assistir, eu tô gostando de ver o Criciúma. Pra mim tá surpreendendo até agora, tá? Cruzeirão da Massa, Raposa, rapaziada. Raposa tá um time bacana também, né? Bom, o Cruzeiro tá numa posição tão alta nessa altura do campeonato, tá em 5º, com... Aí, se você fizer um top 10 jogadores, você vai colocar
colocar alguns do Cruzeiro, como por exemplo Matheus Pereira, o William, né, entre outros. O Cruzeiro pra mim tá calando a boca, tá? Não achava que o Cruzeiro ia ficar nessa posição que tá, não. Hoje está em quinto, mas a qualquer momento tá com um jogo a menos, né, 19 jogos, alguns times já estão com 20. O Cruzeiro por enquanto tá calando a minha boca. Cuiabaier, e o Cuiabaier, hein, rapaziada? O Cuiabaier tá na zona, né? Temporada passada fez até uma boa temporada, assim, no Brasileirão, né? Conseguia ele ganhar de alguns times, uns duelos interessantes e tudo mais. O Isidro Pita tá metendo gol pra caramba. Porém, eles não conseguem se manter muito, né? Principalmente na questão de ficar tomando gol, né? Não adianta você fazer gol todo jogo pelo teu time se todo jogo teu time toma 2, 3, né? Então, o caso do Cuiabá aqui, eu esperava que eles fossem um pouquinho melhores. Por enquanto, tá sendo uma certa decepção, tá? Provavelmente vai ser rebaixado se não melhorar de rendimento, por mais que tenha jogos a menos, né? E o Mengão, rapaziada? O Mengão, né? Eu acho que a maioria das pessoas já esperava, né, esse posicionamento, fez algumas boas contratações, trouxe um técnico que manja de Brasileirão, né? Manja de tudo, na verdade, né? O Tite tem até Mundial aí, foi o último técnico brasileiro a ganhar Mundial, se eu não me engano, né? Com um time brasileiro também. Então, acho que o Flamengo tá em primeiro, segundo, terceiro por ali, não é muito bizarro pra ninguém, né? Aqui, rapaziada, aqui que entra, né, pra mim, a grande vergonha até então do Brasileirão, a grande vergonha da América Latina, né? Imagina você ser campeão da Libertadores e na temporada seguinte, tem muito enrolo, você já ser um dos últimos. Por enquanto, é o time que mais decepcionou em toda a América Latina, digamos assim, né? Em toda a América, assim, pelo menos do Sul, é o time que mais tá decepcionando. Acho que a maioria de vocês vão ter que concordar comigo. Fortaleza, boa temporada do Fortaleza, tá? Vou colocar aqui eles em surpreendeu porque Fortaleza já vinha com um time arrumado, eu não acho que calou a minha boca, porque não é tão absurdo assim, tá? É um time que tá jogando bem, hoje tá em quarto colocado, né? Tem jogos a menos também, tem 19 jogos. Não vou dizer que calou minha boca, porque já era um time arrumado, né? Não é que o time da noite pro dia começou a jogar bem, o projeto do Vojvoda já tem um bom tempo aí, tá cada vez mais colhendo frutos, né? Já ganhou a Copa do Nordeste, enfim, é um dos times mais fortes do Nordeste já tem um tempo, então pra mim eles estarem ali entre os 5 primeiros não é tão absurdo assim, mas é legal de se ver, né? Bom, o Grêmio entra naquele hall, né? Naquela situação de time com menos jogos, mas mesmo assim o aproveitamento é um pouco decepcionante, porque o time é muito inconsistente. Eu assisti alguns jogos do Grêmio, a defesa é muito complicada, passa muita bola com facilidade. Por enquanto, pra mim, o Grêmio tá decepcionando, tá em 16º ali, tem 18 jogos, pode melhorar muito ainda nesse segundo turno. O grande título do Grêmio aqui seria ficar em 16º, tá? Visto a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Acho que o melhor que eles podem fazer esse ano é ir ganhando ali suas partidinhas, nem que seja de 1-0, um empatezinho ali fora de casa difícil, mas por enquanto tá um pouco decepcionante. Eu esperava um pouquinho a mais do Grêmio, tá? Partindo aqui pro grande rival do Grêmio, temos o International. Bom, o Internacional tá numa situação meio parecida com o Grêmio, mas tá um pouquinho melhor, tá em 14º ali. Porém, acredito, pelo que eu estou vendo aqui, o Internacional é o time que menos tem jogo no Brasileirão, tá, pessoal? São 15 jogos. Já tem times com 20 jogos, são 5 jogos de diferença. O time do Inter, no começo do campeonato, no papel parecia muito bom, tá? Eu acho que ainda era o Kudê, o técnico. Hoje é o Roger Machado, né? Que veio do Juventude, se eu não me engano. Então, eu esperava que fosse um time um pouco melhor. Novamente, aconteceu a tragédia. Pra mim, tá no mesmo rol aqui de time decepcionante, tá? É um time muito bonito no papel pra estar jogando tão pouco, porém com jogos a menos. Por enquanto, né? É decepcionante, mas quando eles baterem 20 jogos, se conseguirem subir um pouco, é bem possível que eles venham parar quem já esperava, né? De ser um time que fica ali por décimo alguma coisa, né? Por enquanto, pra mim, ele é decepção. O Juventude, pra mim, eu esperava que o Juventude fosse cair, tá, pessoal? Sendo bem sincero com vocês. Então, por enquanto, ele tá até me surpreendendo um pouco, tá ali em 13º, mesmo com as situações do Rio Grande do Sul, da tragédia, eles estão conseguindo se manter bem, né? Não sei o quão impactante foi pra eles, mas tá bacana ver eles em 13º ali, ganharam do Flamengo, ganharam de alguns dos clubes, né? Tá bem interessante ver o Juventude. O Palmeiras, rapaziada, o Verdão aí. Verdão tá em terceiro, né? Tá numa sequência dura de jogos, vai ter uma sequência bem pesada aí junto de Botafogo e Flamengo. Quem não se ajeitar nesse mês, quem não conseguir tirar o máximo de ponto nesse mês, vai ter uma situação complicada pro final da temporada, tá? Principalmente no Brasileirão, né? Então, mas eles estão em terceiro, por mais que estejam perdendo em sequência aí, acho que não é nada muito bizarro. Já
esperava ver eles em terceiro, segundo ou primeiro, né? Algo abaixo disso seria um pouco estranho. Red Bull Bragantino, eu botava um pouco de fé no Red Bull Bragantino, tá, pessoal? Red Bull Bragantino tá em décimo, tá um pouquinho complicado. Eu esperava o Red Bull um pouquinho mais acima, em quinto, sexto, ali brigando, mas por enquanto tá em décimo, tá ficando um pouco decepcionante pra mim. O Tricas, rapaziada, o Tricas tá em sexto hoje. Doideira, hein? Eu acho que não é muito absurdo, não. Acho que é isso aí mesmo. São Paulo, eu não esperava ver muito São Paulo brigando pelo título, mas hoje, assim, tem 8 pontos atrás do Botafogo e Flamengo, que tem 40, né? Então, acho que não é muito absurdo, não. Eu já esperava. O Vascão da Gama, rapaziada. O Vascão contratou aí o Felipe Coutinho, entre outros. Muita coisa acontecendo, né? No São Paulo também, muita coisa acontecendo, muito problema interno. Por enquanto, o Vasco está em 11º. Também não é muito absurdo, tá? Vou colocar aqui eles em já esperava. E eu acho que é isso aí. Não tem muito o que comentar mesmo, não, né? Vamos ver o que vai acontecer no segundo turno. E o Vitória, o último time aqui. Bom, o Vitória hoje, pessoal, tá em 17º, tá? Também não acho muito absurdo, porém esperava um pouquinho a mais, talvez brigando em alguns jogos. Então vou colocar aqui na zona de decepção, tá, pessoal? E assim a gente fecha a nossa lista. Deixem aí nos comentários quais mais tier lists vocês querem ver, tá, pessoal? Se pode melhorar esse tipo de conteúdo, se eu deveria mudar, que tipo de vídeo vocês querem ver. Quero fazer com camisas também, quero fazer com goleiros. Deixem aí nos comentários, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!